Então, histologia, na semana passada, nós vimos tecidos vegetais, certo? Embrionários. Os tecidos vegetais embrionários. Então, agora nós veremos os tecidos adultos, tá? Que é o capítulo 12 aí da sua apostila. Então, tecido adulto. Fazendo uma analogia rápida, só relembrando, né, a gente tem aqui, ó, como os tecidos vegetais, ó, lembrando que histologia é o ramo da biologia que estuda tecidos. Você tem histologia animal, você vai estudar, ou já estudou, né? Não sei, como que eu posso dizer? Tecido muscular, tecido epitelial, e assim por diante. E aqui, as células, então, na aula passada, nós vimos tecidos meristemáticos, ou seja, são os tecidos que formam todos os outros tecidos da planta, tá? Todos os tecidos das plantas têm origem dos tecidos meristemáticos. Os meristemas, então, são tecidos embrionários. Bom, os tecidos adultos são divididos aqui entre... Os meristemas, na verdade, eles vão formar os tecidos adultos. Todos esses daqui, ó, que você está vendo. Então, vai formar o parênquima, o colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme e periderme. Beleza? Parênquima, colênquima, esclerênquima, se a gente tem aqui, por exemplo, o parênquima, ele é responsável pelo preenchimento, tá? Ou reserva aqui também. Agora, o colênquima e o esclerênquima, eles são os tecidos responsáveis pela sustentação da planta. Faz uma analogia rápida aqui, uma comparação rápida. No seu corpo, os tecidos responsáveis pela sustentação, o tecido que vai manter seu corpo, a rigidez corporal, a sustentação quando você for de pé, por exemplo, é o esqueleto e a cartilagem, entendeu? Então, se eu fosse comparar o corpo de um animal com o corpo de uma planta, eu teria o colênquima sendo cartilagem e o esclerênquima sendo esqueleto. Olha que analogia legal, ó. Esclerênquima vem de esqueleto, então é a parte mais rígida da planta, a parte mais dura. Belezinha? Aí tem aqui o floema e o xilema, que são os tecidos de transporte de seiva. Fazendo outra analogia com os animais, o floema e o xilema, eles transportam seiva bruta e seiva elaborada. Ou seja, fazendo analogia com os animais, você tem veias e artérias, que transportam sangue, não é? Então, na planta, você não tem artéria e veia, você tem floema e xilema. E aí, epiderme e periderme é o revestimento, você tem um tecido epitelial. Então, você começa a parar para pensar e analisar que os tecidos das plantas, né, têm funções similares, né, com os tecidos dos animais. Belezinha? Vamos lá. Vamos começar com a epiderme, então. A epiderme é um tecido vivo. Ó, deixa eu só fazer uma observação aqui. Você está vendo que tem uma lista, né, de 8 tecidos, né? Certo? A princípio. Desses tecidos aqui, se algum vestibular perguntar para vocês assim, ó, identifique quem são os tecidos vivos ou tecidos mortos. Por exemplo, no nosso corpo, a gente tem tecido morto. A unha é um tecido morto, o cabelo é um tecido morto, tá? Como exemplo. A nossa pele também, que está descamando, né? O tecido epitelial ali, a parte mais externa também são células mortas, né? Que vão descamando o tempo todo. Nós trocamos de pele constantemente. Não é igual uma cobra, né? Que troca por estações, né, do ano. Nós trocamos aí a cada instante. Por isso que é importante, pelo menos, tomar banho, né? Pelo menos uma vez por dia aqui em regiões muito quentes. Ó, então, meristema, parênquima, colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme. Tá, desses tecidos aqui, quais são tecidos vivos? Eu vou colocar um macetezinho aqui, ó, de cursinho, que é o sex. O que é sex? Se alguém perguntar para você assim, ó, sex, são os tecidos mortos, que é o suber, tá? Esclerênquima e xilema. Então é aqui, ó, o suber que faz parte do revestimento, né? A epiderme, ela vira o suber, tá? Então assim, ó, suber, esclerênquima e xilema são os tecidos mortos. Então, se alguém apresentar para você uma lista com um monte de tecido vegetal e te perguntarem, desde todos esses tecidos, quais são tecidos vivos ou quais são os tecidos mortos? Você vai lembrar do sex. O que é o sex? O sex é o tecido, representa os tecidos mortos da planta. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui no cantinho, ó, suber, tá vendo? Suber, esclerênquima
e xilema. Tá vendo? Então, esses tecidos são os tecidos mortos, lembrando, né? Lembrando da sigla SEX, sex. Pronto, um macete. Você nunca mais erra uma questão se alguém perguntar quem é tecido vivo ou tecido morto. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos avançar agora e ver cada um deles, especificamente. Epiderme é um tecido vivo, ele não faz parte do macete, né, do sex. Ele vem da protoderme. Lembra da protoderme, sistema fundamental e procâmbio? Então, que nós vimos na aula passada. Então, a epiderme, ela tem função de revestimento, tá? Ela vai fazer como revestimento, né, raiz, caule, folhas, frutos. Ela é o revestimento de toda a estrutura da planta, tá? Normalmente ela só é uma camada. Pode apresentar mais de uma camada de plantas de ambientes extremamente secos, né? Cutícula, ela pode ter uma cutícula, ela pode ter estômatos, pode ter tricoma, pode ter hidatóides e pode ter glândulas, que eu vou comentar cada um. Então, se você olhar aqui, ó, se você pegar uma folha de um vegetal e olhar lateralmente, você sabe quando você olha um sanduíche de lado, né, que você vê as camadas de recheio? Então, na planta, a gente consegue ver aqui, ó, na folha, né, as camadas de células. Você tem aqui a epiderme. Inclusive, essa imagem aqui é uma imagem que pode aparecer e já apareceu em alguns vestibulares, né? Ele colocou aqui e pediu para você identificar, né, as camadas da planta. Então, tem aqui epiderme superior, parênquima, epiderme inferior e assim por diante. Então, a epiderme é a pele das plantas, é o revestimento, tá? Não vai falar que é a pele da planta, tá? É o tecido de revestimento. Belezinha? Tá. Na epiderme existe uma camada de cera com lipídio, que é conhecido como cutícula, tá? Ela recobre a epiderme. Lembrando, então, que muitas plantas, elas têm uma camada, parece uma cera, tá? Revestindo a epiderme. Se você pegar algumas folhas de algumas árvores aí, você vê que parece que a folha foi lustrada, né? Assim, você passar um paninho, ela chega a brilhar, tá? Isso devido à cutícula. Então, as plantas, como adaptação para o ambiente terrestre, elas apresentaram uma camada lipídica, né, contendo cutina, que foi chamada de cutícula. Né? Não é a cutícula que você tem nas mãos aí, né? A cutícula que é uma camada de cera, olha lá, ó, uma camada de cera que reveste a epiderme, certo? Essa epiderme aqui, ó. Então, você tem uma camada de cutícula aqui que cobre aqui, ó, para evitar a perda de água excessiva, porque as plantas, elas perdem água continuamente, né? Nós perdemos também. Você perde água aí respirando, transpirando, né? Excreção, etc. Na superfície das plantas, da epiderme, principalmente das folhas, tem estruturas chamadas estômatos. Ó, vamos fazer analogia. Na sua pele, não tem poros? Na sua pele está cheia de poros, não tá? Então, nas plantas tem aberturas e fendas chamadas estômatos, ok? Os estômatos, então, são fendas, pequenos orifícios que ficam na superfície das folhas, capazes de realizar troca gasosa, entendeu? Então, as plantas elas vão realizando trocas gasosas pelos estômatos, ok? E transpiração, transpiração. Você transpira pelos poros, né, onde o suor é liberado. Nas plantas, eu não vou chamar poro, eu vou chamar estômato, tá? Eu vou chamar isso aqui de estômato. Aí o estômato, você está vendo aqui, ó, que tem duas células, parece dois feijões aqui, ó, parece um feijãozinho verde, que é a célula guarda, tá? Esse aqui é o estômato, certo? E esse orifício aqui, o buraquinho do estômato, é o ostíolo. Então, esse buraquinho, se a planta estiver bem hidratada, ela abre todos esses ostíolos aqui, né, que você está vendo, e começa a liberar água na forma de vapor, tá? Ela transpira. Se a planta tiver com pouca água, se o ambiente, se a umidade do ar, na atmosfera, a umidade relativa do ar está muito baixa, ela fecha os estômatos, tá? Para não desidratar. Então, os estômatos realizam a troca, né, de água, ou seja, a eliminação de água na forma de vapor. Lá na aula de fisiologia vegetal, que a gente vai ver o funcionamento interno da planta, né, eu vou explicar detalhadamente isso. Mas então, na epiderme, assim, da mesma forma que na sua residência aí, as janelas são aberturas, as janelas são aberturas que permitem a entrada de ar, de luz, né, etc. E os poros na sua pele, nos estômatos, né, eles ficam no revestimento da planta. Muito bem.
O tecido epitelial ele pode se transformar em acúleo ou espinho. Deixa eu explicar uma coisa. Essa imagem que você está vendo aqui, ela é uma expansão da epiderme, tá? Essa expansão da epiderme, essa expansão da epiderme, ela forma espinhos, tá? Ou acúleos. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ó. Existe a diferença entre espinho e acúleo. Isso é importante também, que pode aparecer em alguma questãozinha. Eu quero que você fique bem atento, tá bom? Ó, então tem a diferença entre espinhos e aqui, ó, acúleos. Qual a diferença entre espinhos e acúleos? A diferença entre os espinhos e acúleos é o seguinte. O espinho ele é uma adaptação para ambiente seco, ele é uma folha modificada. Tá? Então, normalmente é encontrado nos cactos. Okay? Ele é encontrado nos cactos. O acúleo tá? Não é um espinho. Olha aqui, ó. Acúleo não é espinho. Tá? Ele é simplesmente uma projeção pontiaguda que protege as plantas. Então, você já ouviu falar que rosas, né? As rosas, a roseira tem espinho. Mentira. Rosa não tem espinho, tá? As roseiras não apresentam espinhos. Elas apresentam acúleos. Quem tem espinho é laranjeira, limoeiro, né? O próprio cactus. O espinho é uma folha que não se transformou em folha. Ela se retraiu e virou uma estrutura pontiaguda. Tá vendo? Certo? Agora o acúleo não, ó. O acúleo é avascular, ele não tem tecido de transporte de seiva, por isso que ele solta facilmente. Está entendendo a diferença? Então, acúleo é a expansão da epiderme. Espinho é uma folha modificada. Tá? Espinho é uma folha modificada. Ambos têm a mesma função e essa função é de proteção para a planta. Se alguém se enche de espinho é porque não quer, né, proximidade com ninguém. Por que uma planta se enche de espinho? Para evitar ser comida por predadores, né? No caso, predadores herbívoros, né? Certo? Por herbivoria. Beleza? Então, rosa não tem espinho, rosa tem acúleo. E espinho não é acúleo. Fechou? Tá. Então, vamos lá. Avançando aqui. No revestimento das plantas também, nós podemos encontrar outras estruturas importantes aqui, como, por exemplo, tricomas. Tá? Esses tricomas aqui, ó, são espécies de pelo, são projeções da célula. A epiderme, ela se expande aqui, ó, formando pequenos filamentos que parecem pelo. Tá? Tem gente que fala, é tipo, eu não sei se você já viu a folha do boldo. A folha do boldo, ela tem projeções que são parecidas com pelinhos, né? Muitas plantas têm isso. Se você passar a mão na folha, parecem uns pelinhos. O boldo é bem evidente isso. Tá? Inclusive, cuidado com o boldo, tá? Tem gente que fala que o boldo é bom para o estômago e tal. Só o boldo chileno, tá? Existe um boldo, várias espécies de boldo aí. Ó, então são pelos. Esses pelos podem liberar substâncias, ele diminui a perda d'água. Algumas podem simplesmente reduzir a incidência solar, reduzir o vento sobre a superfície da folha. Você sabe que o vento ele provoca evaporação da água também, né, desidratação, no caso do tecido vegetal. Existe também, ó, pequenos poros. Deixa eu só alterar aqui, ó, a imagem. Existem pequenos poros aqui, ó. Existem pequenos poros aqui na planta chamados hidatódios. Tá? Os hidatódios eles são locais. Muita gente quando observa a vegetação pela manhã e fala assim, olha, eu estou vendo o orvalho, né? O orvalho nas plantas. Na verdade, aquilo ali é o seguinte: como a atmosfera está saturada de água, o ambiente, a atmosfera está bem úmido, então a água não evaporou, então forma pequenas gotículas de água nas bordas da folha. Essa água sai por aberturas nas extremidades chamadas hidatódios, como você está vendo aqui. Tá? Então além dos estômatos, tem os hidatódios? Exatamente. É como se o hidatódio fosse um tipo especial de estômato. Tá?
dos estômatos que eu falei, aquelas aberturas. Beleza? Então a água sai em estado líquido porque ela não evaporou. Simples assim. Tá? Então forma essas gotículas que tem gente que chama de orvalho. Aí existem glândulas, tá? Que são os tricomas. Essas glândulas aqui, ó, tem pelos secretores que vão liberar substâncias que podem ser atraentes para polinizadores ou ela pode ser tóxica. Tem espécies, como a urtiga, por exemplo, se você passar o vegetal na sua pele, ele provoca uma coceira horrível, né, na pele das pessoas. Então, tem algumas palmeiras, alguns frutos de coqueiros, se eu não me engano, a macaúba, né, que é uma, se você pegar o coquinho, né, o frutinho dela e esfregar na sua pele, ele dá uma coceira altamente irritante para a pele, tá? A própria castanha do caju, se você pegar a castanha do caju, verde, né, aquela que direto do fruto, na planta lá, e passar na sua pele aquilo ali ele mancha a sua pele a nível de praticamente essa tatuagem, entendeu? É absurdo aquilo, que dá uma queimadura na sua pele que chega a descascar, parece ácido. É interessante, tá? Então isso pode vir dessas glândulas que estão na superfície do epitélio do vegetal. Então muitos utilizam isso para evitar ser comidos por predadores ou por animais herbívoros, é claro, né? Predadores de plantas, né? E muitos também para atrair, né? Às vezes ele libera uma secreção adocicada ali, né? Açucarada, que vai atrair insetos ou outros animais. Beleza? Por exemplo, a hortelã, né? A hortelã ela vai liberar, ela tem glândulas que libera fragrância, né? O próprio eucalipto também. Você quer ver uma que é repelente, né? Fugiu o nome da planta. Tem uma planta que é repelente de insetos. Tá? Aqui um pouquinho lá. Ó, existem as papilas. As papilas, então, são projeções celulares aveludadas, né? Que ela pode liberar perfume e secreção adocicada. Então, as pétalas. Você já viu um botão de rosa, né? O botão de rosa, se você passar a mão nele, ele é muito aveludado. Assim, ele tem uma textura bem agradável. Isso aqui é devido ao quê? Isso aqui é devido à presença de papilas nessas plantas aí, entendeu? A presença de papilas nessas plantas aí, belezinha? Nas pétalas, então, a gente verifica essa textura aveludada, ok? Bom, vamos lá. Na epiderme das folhas tem também aqui, ó, das raízes, tem os pelos absorventes. É engraçado verificar isso, tá? É engraçado verificar isso aqui, porque o epitélio das raízes, as raízes têm todos esses pelinhos aqui que absorvem água, tá? E é engraçado que as plantas, quando elas perdem as folhas no inverno, os pelos absorventes também caem. Porque se ela perdeu as folhas, ela não tem como eliminar a água por transpiração, então não tem por que ela absorver, tá? Então a raiz das plantas, ela é revestida por pelos radiculares, então tem os tecidos epiteliais formam uma espécie de pelos absorventes aqui. Então, quando eu ouvi a palavra, gente, que órgão da planta que fica absorvendo a água? A raiz. Então, quem que tem pelo absorvente? A raiz. É meio óbvio, tá? Beleza? Ok. Bom, isso aqui você sabe, se você tem na sua casa, é a raiz de orquídea. A orquídea, ela não é uma planta parasita, tá? Por favor. A orquídea não é parasita, desmistificando aqui as teorias que muita gente acha, né? Que ela cresce e ela é parasita. A orquídea não é parasita, ela simplesmente tem um pelo absorvente na raiz chamado velame. E esse velame, ele é para absorver a umidade do ar, tá? Então a orquídea, ela apresenta várias características, entre elas de ser uma planta epífita ou trepadeira, né? É uma planta que absorve a umidade do ar, tá? Tem gente que coloca cubinho de gelo aqui no vasinho, não diretamente na planta, mas no vaso eles colocam cubinhos de gelo aqui para ele ir liberando a água pouco a pouco para a planta absorver.
tá? Para quem cria orquídeas aí. Não vai colocar diretamente na planta que você pode prejudicar a planta, tá? Você lembra que também como revestimento você tem a periderme? E você lembra que o suber é a epiderme que morre, ele se transforma em suber. Lembra que a gente viu isso na aula passada, né? Então a periderme, ela tem um tecido embrionário, ó, que é que você presta atenção numa coisa. Ah, eu vi isso na aula passada. Então, você viu a aula passada o filogênio. Aí o filogênio, ele forma dois tecidos. Ele forma o suber, que é a casca, né? E a filoderme. Tá vendo? Suber e filoderme. Lembrando que o suber é um tecido morto, tá? E ele tem como função proteção, isolante térmico, choque mecânico e assim por diante. Ó, suber. Tá até interessante, estou até refletindo sobre colocar uma questão com essa imagem na prova aqui, né? Então aí fica a dica. Ó, suber, filogênio, filoderme, floema, câmbio, o alburno e o cerne, que são os tecidos do xilema, que a gente vai ver agora. Então, lembrando que o filogênio ele produz o suber para fora e a filoderme para dentro. Tá? Lembrando que o filogênio é um tecido embrionário, ok? Beleza? E a gente está vendo tecido adulto. No caso, é o suber aqui, o tecido adulto. Ó, periderme é um tecido vivo, encontrado nas eudicotiledôneas. E na periderme, que tem o suber aqui, a gente tem dois tipos de características desse tecido. Um é a lenticela, que é uma abertura dela, né, para circulação de ar. Então ela forma pequenas rachaduras. E outro é o ritidoma, que é a planta que vai descascando. Tá? Tipo aqui, ó, você vê a goiabeira. Você já viu uma goiabeira, né, ou jabuticabeira, né, da jabuticaba, eles vão liberando a casca vai se desprendendo aqui. Isso é chamado ritidoma. Tá? Ah, mas por que ela faz isso? Porque ela está crescendo, então o tecido vai se desprendendo. Agora a lenticela não, ela permite a troca gasosa aqui, ó, circulação de ar. Ela permite a troca gasosa, ok? Olha lá, ó. Olha só o que o suber pode originar. Ele pode originar a lenticela, tá? Você está vendo essas aberturinhas aqui, ó, no tronco? E o ritidoma, olha lá, ó. Então aquela casca, aquele tronco aí perto da sua casa, né, da sua residência aí, na pracinha lá, você vai achar o quê? Você vai achar, às vezes, a casca da árvore se desprendendo. Aquilo lá você já conhece como ritidoma. Tá vendo? Beleza? Tá. Ritidoma e lenticela. Não vai esquecer disso. Vamos lá. Então, são tecidos de revestimento. Continuando. Olha que bacana aqui o suber, ó. O suber, ele é de uma planta que é muito utilizado para quê? A cortiça, né? Então você está vendo aqui, ó, várias árvores, né, nessa vegetação aqui, onde eles removem a casca da árvore. Esse aqui é um tecido morto, ele vai crescer novamente, só que vai levar um tempão, né? E aí o suber, então, é um tecido morto, lembra do macete, né, sex? O suber, ele vai liberar, né, ele vai ser utilizado como a rolha de garrafa de vinho. A garrafa de vinho não tem uma rolha? Então, aquilo é suber. Não tem esses quadros de aviso também, né, que parece que é feito de cortiça? Então, aquilo lá é suber também. Então você já viu uma garrafa de vinho, acredito, né? E a rolha ali, né? Apesar que eu não tomo vinho alcoólico, mas já vi também. Tem o suber, a rolha que é uma cortiça. Tá? Inclusive, quando Robert Hooke, o cara que descobriu as células, ele observou as células de uma cortiça, desse tecido vegetal. Ó, galera, então o suber é um tecido morto. Agora vamos para os tecidos. Ó, o que a gente viu anteriormente foi tudo tecido de revestimento. Agora a gente entra nos tecidos de preenchimento, tá? É o parênquima. No nosso corpo tem tecido de preenchimento, não é a gordura? Né? A gordura no nosso corpo, é claro, você é muito jovem, né? O índice de gordura corporal no seu organismo é baixíssimo, né? A tendência é aumentar com a idade, né? Depois dos 30 anos, você vai gradativamente perdendo músculo e acumulando mais gordura. As plantas, elas têm tecido de armazenamento, de preenchimento. No nosso caso é a gordura, nas plantas é o parênquima, tá? Que é um tecido vivo. Então a origem dele é meristema fundamental, preenchimento de espaço das plantas, reserva de substâncias, fotossíntese, tá? E entre as células dessa
desse tecido, a gente encontra os plasmodesmos, que são pontes citoplasmáticas, tá? Beleza? Então, lembrando que o parênquima de preenchimento, ele pode ser o córtex e a medula. Ó, se eu faço um corte no tronco de uma árvore, e olho aqui o caule, né? Eu vou ver a parte central, que é a medula, né? E essa parte aqui, que é o córtex, ok? Essa região aqui, que é o córtex. Belezinha? Belezinha. Tá. Então, professor, qual é a função do parênquima? Preenchimento, armazenamento, se for na folha, substância. Então, você começa, ó, eu vou te dar uma dica rápida aqui. Quando alguém falar de parênquima, você sabe que é reserva, não é? Mas aí que tá, se eu falar na raiz, a raiz faz fotossíntese? Não. A raiz é subterrânea, ela fica dentro do solo, como é que ela vai fazer fotossíntese? Ela não faz fotossíntese, certo? Então, o que que acontece? Eu preciso ver, por exemplo, que, por exemplo, os órgãos fotossintetizantes, eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar na, nas folhas, nas raízes não. Belezinha? Ó, parênquima clorofiliano. Então, o primeiro tipo de parênquima é o parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano, ele é encontrado, se tem clorofila, ele vai fazer fotossíntese. Se ele faz fotossíntese, ele vai ser encontrado aonde? Na folha. Né? Olha aqui, ó, na folha. A raiz faz fotossíntese? Não, ela é subterrânea, não pega nem luz nela, mas a folha faz. Então, se a folha faz fotossíntese, ela tem clorofila. Se ela tem clorofila, ela tem um parênquima clorofiliano. Tá vendo? Então, na epiderme, você tem que tomar cuidado agora, que a epiderme, ela é essa camada, olha aqui, ó, olha com bastante atenção aqui, ó. A epiderme, ela vai fazer o revestimento da folha. Só que a epiderme, ela não apresenta cloroplastos. Quem tem cloroplastos é o parênquima, ok? Quem tem cloroplastos é o parênquima. Então, tomem bastante cuidado quanto a isso. Ah, a folha faz fotossíntese? Faz. Mas a epiderme da folha não tem cloroplasto. Quem tem cloroplasto é o parênquima. É a parte, é o recheio da planta aqui. Se eu fosse falar, né, que comparando aqui um sanduíche, né, devido às suas camadas internas, né, então a gente tem aqui o parênquima, né, o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, tá? Então tem dois tipos de parênquima. Eu vou escrever aqui no cantinho, ó. Ó, tem o parênquima palissádico, tá? E aqui o parênquima lacunoso. Olha aqui que interessante. Olha aqui que interessante, então, para eu te mostrar. Ó. Esse parênquima aqui, essa parte aqui, ó, é o parênquima palissádico. Porque as células são todas alongadas, né, uma do lado da outra. Esse parênquima aqui de baixo, essa camada inferior aqui, é o parênquima lacunoso. Tá vendo? Então, o parênquima clorofiliano, ele é dividido em parênquima palissádico e parênquima lacunoso, ok? Ele faz parte do mesófilo foliar. Eu vou repetir o que eu falei. O parênquima clorofiliano, ele é a parte interna, é o tecido interno das folhas, né, dos vegetais, aonde você tem o palissádico e o lacunoso. O palissádico e o lacunoso, ok? Então, tomem bastante cuidado quanto a isso. O parênquima clorofiliano, ele pode ser chamado de mesófilo, e o parênquima clorofiliano é dividido em parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Todos eles têm cloroplasto. Lembrando, a epiderme não tem cloroplasto. Muito bem. Vamos lá. Olha lá. Ó. Olha o parênquima palissádico aqui, o parênquima lacunoso. Olha que bonitinho, ó, a camada da folha, né? Você está olhando a folha como se ela fosse um sanduíche, eu já falei, né? Lateralmente aqui, vendo as camadas. Então aqui, ó, o parênquima palissádico, tá? Certo? Aqui o parênquima lacunoso, ok? Na folha tem umas linhas aqui, umas nervuras, uns canais aqui na folha, é onde passam os vasos condutores, que é o xilema e o floema, tá? Então, o parênquima clorofiliano é a assimilação. Assimilação do quê? Fotossíntese, tá?
Ele realiza a fotossíntese para fazer assimilação de tecido, né? Tá vendo? Então, a folha tem essas camadas aqui. Se você olhar a sua apostila de lado, você vai ver o número de páginas, né? O número de camadas. E você olhando a folha no microscópio, você vai ver o número de camadas. Epiderme, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, né? E assim por diante. Belezinha? Tá, muito bem. Vamos lá. Aí o parênquima de reserva. Ó, aquele parênquima que a gente está falando, esse aqui é tudo que realiza fotossíntese. Tá? Aqui, ó, esse aqui é o que faz fotossíntese. A epiderme não faz fotossíntese. Tá? Agora aqui, a gente tem o parênquima de reserva. O parênquima de reserva é o que vai armazenar substâncias. Então, aqui a biologia facilitou sua vida, porque olha o nome, ó. Parênquima amilífero, armazena amido. Parênquima aquífero, armazena água. Aquífero, né? Não tem um aquífero guarani, né? No subsolo. Parênquima airífero, armazena ar. Ah, que planta que precisa armazenar amido? A batata, né? A batata, a cenoura, os frutos, caules, essa mandioca, né? Tudo armazena amido. Por isso que fala, reserva de amido, tá? Parênquima aquífero, reserva de água, ao cactus. Ué, uma planta de ambiente seco precisa armazenar água. Uma planta aquática não precisa armazenar água, na verdade. Não faz o menor sentido. Parênquima airífero, armazena ar, que é o caso de uma planta aquática. Então, use o raciocínio comigo. Uma planta aquática armazena ar. Uma planta de deserto, né, uma xerófita, uma planta de ambiente seco, ela armazena água. Você precisa armazenar aquilo que falta no seu ambiente, não é verdade? É isso que você precisa armazenar. Se ele está sobrando, você não precisa armazenar, não é verdade? Então, amilífero, amido, aquífero, água, airífero, ar. Batata, cactus, o aguapé. Aí você vê aqui, né, os grãos de amido e aqui você vê, né, as células com ar entre elas. As plantas aquáticas têm essa característica. Olha aqui que bonitinho, ó, a batata. Né? Lembrando que a batata, gente, ela não é raiz, tá? Ela é um caule. Ela é um caule subterrâneo. Beleza? A batata inglesa é um caule. A batata doce é uma raiz. O vestibular adora comentar isso, tá? Perguntar isso. Batata doce é raiz e batata inglesa é caule. Por quê? Porque na raiz você tem projeções embrionárias, né, botões embrionários que vai crescendo e vai se ramificando. No caule não, tá? Essa é a diferença. Então só memoriza aí, batata doce é raiz, batata inglesa é caule. Aquela batatinha que você gosta de comer frita, né? Aquilo lá é caule. Então aqui ó, os grãos de amido que ela está armazenando aqui, que bonito, né? Olha aqui ó, o parênquima aquífero, né? Os cactos, armazenamento de água. Viu que bacana? Ah, olha aqui, ó, parênquima airífero, né? Preenchimento de tecidos por ar. Essa planta ela está boiando, ela está flutuando, né? Certo? Ela está flutuando porque ela tem ar no seu interior. É uma planta aquática. Tá vendo os espaços cheios de ar? Que bacana? Né? Então, outra característica aqui. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, então, a gente tem aqui tecidos secretores. Né? Eles são produtos metabólicos, podem atrair ou pode ter a função de atração ou a função repelente. Tá? A função de atração ou a função repelente depende exatamente do que a planta está produzindo. Tá? Okay? Depende muito do que a planta está produzindo. Então, olha só. Analisando aí, eles são do parênquima, né? E podem formar lá os tricomas, os pelos que a gente viu. Então, olha só, por exemplo, essa planta aqui, né? Libera secreção. Pode ser secreção urticante, pode ser secreção digestiva, né? Pode ser lubrificante. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui, né? Dos tricomas liberando. Parece que ele vai liberar uma substância. Você está vendo as gotículas em azul e amarelo aqui, ó? Essas setinhas aqui, você está vendo gotículas de alguma substância que ela liberou.
Então, ela pode ser urticante, para irritar, né, quem encostar nela. Ela pode ser digestiva, ela pode liberar uma enzima digestiva. Então, uma curiosidade é que as plantas insetívoras, plantas carnívoras, não é carnívora porque ela não come carne, né? Mas é popularmente chamada de planta carnívora. Ela libera uma enzima chamada quitinase, para dissolver a quitina, tá? Para dissolver a quitina das plantas, ok? E lubrificante, como o alecrim, né? Não usa como tempero. Essas plantas que você usa como tempero, normalmente ela tem pelos secretores que liberam compostos aromáticos, né? Certo? Eu tinha falado lá da repelente no comecinho da aula, que é a citronela, né? A citronela é uma planta repelente de mosquito. Então se você encher sua casa de citronela, no seu jardim tudo aí, ele vai espantar pelo menos uma parcela de pernilongos aí, né? Mas tem citronela em essência que você compra também. Ó, nectários, tá? Vai produzir o néctar. Olha aqui o néctar sendo secretado, né? Então, isso aqui é como fonte atratora, né? De atração de insetos polinizadores. O inseto ele não vai na planta porque ele é bonito, ele vai lá porque ele quer comida, entendeu? É curioso que tem planta carnívora que ela libera, por exemplo, tem espécies de plantas carnívoras ou plantas que precisam atrair polinizadores que ela libera um néctar, só que com um odor de carne podre, tá? Então tem planta que libera o cheiro e o néctar semelhante à carne em decomposição, carne podre. Só que ele atrai mosca, né? Ó, a abelha quer o néctar, que é o mel. A mosca quer carne podre, né? Beleza? Olha lá, ó. Canais resiníferos, né? O cheiro da casca do limão e do eucalipto. Se você espreme o limão e a casca dele aqui, tangerina, limão, laranja, você tem esses canais resiníferos aqui, ó, que liberam uma substância, né? Entendeu? O limão aí, né? Não tem aquele água com limão e gratidão, né? Então, você vai tomar água com limão em jejum emagrece, né? Emagrece atividade física e dieta, né? Ó, canais lactíferos. Os canais lactíferos eles vão liberar o látex, né? O látex então é uma seiva muito comercializada aí ao longo da história do Brasil. Se você pegar aquele museu do Amazonas, né, no século passado, o asfalto, na verdade, era feito de látex, de borracha, sabia disso? Então tinha assim um quarteirão inteiro revestido por látex. Para quê? Para quando passassem as carroças, as pessoas, os cavalos ali, não fazer barulho, para não atrapalhar a apresentação ali no teatro, na verdade, no Amazonas, ali, né? Em Manaus. Sabia? Muito louco isso, né? Os caras fizeram o asfalto de borracha, jogaram látex, litros e litros ali em volta do quarteirão, né? Para evitar fazer barulho. Bom, então o látex é essa borracha. Eu não sei se você já viu, né, uma bolinha feita disso aqui. Eu tive a experiência de alguém coletar o látex e a gente fez uma bola de borracha, igual uma bola de tênis. Cara, é uma borracha que pinga assim, ó, é absurdo, né, a elasticidade dela. Tá? Ó, plantas carnívoras liberam enzimas digestivas, tá vendo aqui? A plantinha carnívora. Aí se eu colocar o dedo, ele vai digerir? Não. A enzima é específica para digerir insetos, não seu dedo, beleza? E aqui, ó, eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Olha lá. Essa planta, ela chama Dioneia. O que essa planta faz? Ela vai secretar enzimas digestivas, tá vendo? Olha lá, ó, você pode ver bem as enzimas digestivas ali. Essa planta, ela tem pequenos filamentos aqui, ó, que são uma espécie de gatilho. Esse gatilho, quando o inseto encosta nela, o que acontece? Nesses filamentos aqui, ela estimula a planta a fechar rapidamente. Então, é como se fosse uma armadilha. Olha lá, fica olhando a mosca. Ó. A mosca está ali se alimentando do néctar açucarado. Tá? Essa é a mosca. Aí ela vai encostar a patinha ali. Isso é uma armadilha, literalmente. Olha lá, fica olhando. Ó. Ó. Olha lá. Aí ela só se alimentando, né? Olha o gatilho ali. Se a planta encostar ali, olha, se a mosca encostar ali, já era.
Tem que constar mais de 2, né, se eu não me engano. 1 ou 2, 3 ou, filamentos ali. Olha lá, ó. Fechou. Tá vendo? Armadilha. Aí o que vai acontecer? A mosca não sai dali, né? A mosca não sai dali. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? E aí a planta começa a liberar uma enzima digestiva, que é a quitinase, para absorver. Agora, deixa eu te falar, essa planta ela faz fotossíntese, tá? Agora, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda uma coisa, que a planta adquiriu essa capacidade evolutiva para repor o nitrogênio que está faltando no solo, né? Para repor o nitrogênio que está faltando no solo. Você viu que curioso? Então é assim, não é que essa planta não precisa fazer fotossíntese, ela faz fotossíntese, tá? Ela faz fotossíntese. Só que o hábito de capturar insetos é para repor o nitrogênio ou algum nutriente que está faltando no solo. Tá? Normalmente é o nitrogênio. Bacana isso, né? Então, se o solo é pobre em nutrientes, a planta começa a capturar a dioneia, as plantas carnívoras têm essa capacidade. Ó, agora nós vamos falar dos tecidos de sustentação. Tecidos de sustentação. Tecidos de sustentação. A gente tem aqui o colênquima. Lembra que ele parece cartilagem, né? Colênquima. O colênquima, ele é do meristema fundamental, tá? O colênquima é do meristema fundamental, certo? Ele é um tecido importante para, como que eu posso dizer? Para a sustentação da planta, igual cartilagem, né? Só que ele é um tecido mais flexível. Então, o que acontece aqui? Como ele é um tecido mais flexível, você vai encontrar, por exemplo, ó, a gavinha. A gavinha, sabe o que ela é? Ela é aquela parte da planta do maracujá, da uva, né? Que é um filamento mais flexível que vai crescendo, tá? Como você está vendo aqui na imagem, ok? Esse tecido, então, ele tem a capacidade de sustentação, tá? Nele você vai encontrar uma grande quantidade de celulose, mas uma coisa que difere do esclerênquima, você tem o colênquima e o esclerênquima, né, que são tecidos de revestimento. Então, o que acontece aqui? Se você começar a analisar isso, você vai perceber o quê? Você vai perceber que o colênquima, ele é um tecido rígido, mas ele não é flexível. Aliás, ele é flexível porque ele não tem lignina. Agora, se você olhar bem no interior das células dele, ó, tem aqui reforço de celulose. Agora aqui, ó, o esclerênquima é um tecido morto, tá? O esclerênquima é um tecido morto e o colênquima é um tecido vivo, tá vendo? Agora, por que o esclerênquima é um tecido morto? Porque ele tem um polímero chamado lignina. A lignina, olha o que ele faz com a célula aqui, ó. É como se fosse uma resina, um verniz que a própria planta produziu, para quê? Para aumentar a resistência, a durabilidade, né, do corpo vegetal, tá? Então, se a gente vestibular ele vai ficar comparando, né, esclerênquima com colênquima. Então aqui, ó, vamos comparar, ó. Vamos fazer a comparação, ó. Colênquima, tecido vivo, esclerênquima, tecido morto. Tá vendo? Vamos fazer a comparação. Aqui, ó. Colênquima, tecido vivo, esclerênquima, tecido morto. A origem deles é a mesma, a função resistência e flexibilidade, sustentação da planta, no colênquima e no esclerênquima, sustentação e proteção. Lembra que esclerênquima lembra esqueleto, tá? E colênquima lembra cartilagem, uma analogia. Aqui tem lignina e aqui não tem lignina. Isso aqui é fundamental, por isso que esse tecido continua vivo, porque ele não tem lignina, e aqui ele morre porque ele apresenta lignina. Essa lignina, então, ela bloqueia as funções da célula. Ah, mas por que matou o tecido? Porque aí a planta fica mais resistente, ela vai formando novos tecidos, né? E esse tecido com lignina, ele suporta até, se você pegar aquelas madeiras bem rígidas, né? Aroeira, né? Essas madeiras cedro, né? Peroba, que é utilizado em construções, o próprio carvalho, elas têm as celas do caule, a parte interna, contendo o quê? No xilema ali, e esclerênquima, lignina. Uma coisa curiosa também aqui, ó, é que muitas fibras, a palha, né? A palha tem lignina, né? A palha, ela tem fibras de esclerênquima, certo?
não tem um chapéu de palha, né? Aquela palha é esclerênquima, né? Você já viu o chapéu de palha, né? Você não teve festa junina, mas... Né? Olha lá, o coco. Gente, o coco é o melhor exemplo, né? O coco ele é cheio de tecido esclerenquimático. Olha a resistência que ele tem, a durabilidade, né? Certo? Você não abre um coco, você não dá uma mordida aqui e arranca um pedaço do coco, né? Só se fosse um tubarão, né? Então, escléritos ou células pétreas. Você quer ver onde você vai achar essas células pétreas aqui? Quando você come pera, né? Se você comer uma pera e começa a mastigar a pera, você vai perceber que o sabor e a textura da pera parece que tem grãozinhos dentro dela. Esses grãozinhos são os escléritos ou esclereídes, entendeu? Então vem desse tecido chamado esclerênquima. Curioso, né? Certo? Bom, aqui, ó, tá vendo? Ó, fibras esclerenquimáticas, a piaçaba, né, que é aquela vassoura, né? Olha lá, vassoura e escova, é tudo fibra também, tá? As folhas de palmeira, não tem gente que faz aquelas tendas, né? Tenda não, aquelas oca indígena, né? Não sei se existe ainda, mas faz aquelas casas de palha, né? Então, é fibras de esclerênquima. Olha lá, e a pera, então, ela tem células cheias de esclereídes, né? Esses grãozinhos que parecem uma areia. Assim. Tá? Quando você come pera, você vai lembrar disso aqui. Ok? Olha lá. Ó. E aí agora eu vou falar dos tecidos de condução, xilema e floema. Tecidos condutores, xilema e floema. Vamos comentar cada um deles. O xilema é um tecido morto e o floema é tecido vivo. Você lembrou do início da aula? Sex, suber, esclerênquima e xilema. Sex, suber, esclerênquima e xilema. Todos eles são mortos. Então, o xilema veio do procâmbio, ele transporta seiva bruta. A seiva bruta tem água e sais. Tá? O interessante é que ela absorve a água e sais do solo e manda para todos os órgãos da planta. Né? Eles têm células chamadas elementos traqueais e elementos de vaso. Tá? São células mortas, tem lignina, sem núcleo, tá? São enfileirados. É como se você pegasse um monte de canudinho assim, de coisa e colocasse junto, um monte de filamento. Eu não falei no início que xilema e floema são órgãos análogos, né, ao artéria e veia, né? Por quê? Porque transporta fluidos, né? Ele vai transportar fluidos aí no caso, seiva, né? Xilema e floema. O xilema tem outro nome. Ele pode ser chamado de lenho. Então pode ser xilema ou lenho, que é um tecido morto, ele é mais interno. Olha aqui, ó. Ele é mais interno, tá vendo? Ele fica voltado mais internamente para a planta. Belezinha? Tá. Então, os elementos de vaso e traqueídes. Quais são as células encontradas no xilema? São dois tipos: elementos de vaso e traqueídes, tá? Elementos de vaso e traqueídes. Beleza? São células que transportam seiva bruta. Olha lá, tá vendo como é que é? Então a seiva ela vai subindo. A célula, quando ela é formada, ela perde o conteúdo interno, aumenta a rigidez porque tem lignina, ela morre, mas ela forma um canal. Né? Como se fosse um vasinho aqui, ó, um tubo para transportar a seiva. Tá? Então, xilema ou leio, condução de seiva bruta. A seiva bruta é feita de água e sais minerais. Olha lá. Olha que bacana, como é que são internamente as células. Tá vendo? Elas têm elementos traqueais, traqueia, né? Olha lá. Então a seiva vai subindo aqui, certo? Se você enfiar um canudinho dentro de um copo d'água, a água vai subir dentro do canudinho naturalmente. Então agora imagina isso sendo microscopicamente falando, você vai perceber que o deslocamento de água, então, do interior da planta ocorre de baixo para cima, da raiz para as folhas, pelo vaso do xilema. Olha lá. Onde fica o xilema? Isso aqui é só para você ver onde fica o xilema aqui, né? Tá vendo? O xilema aqui ele faz parte do lenho, né? Esse aqui é o xilema, ó. Aqui, ó. Esse é o xilema. Então o xilema, além de transportar a seiva, né, ele dá sustentação. Ele faz parte do cerne e o albu, né? O meio da madeira, né? Ah, mas tem esclerênquima aqui? Tem também. E aí vem o floema, gente. O floema é o tecido que transporta seiva elaborada, seiva açucarada. Vamos acompanhar aqui, então. O floema, então, ele vem do procâmbio,
ele transporta seiva elaborada, que é a seiva cheia de açúcar, que é produto da fotossíntese. O floema, ele é um tecido fora, ele é mais externo, tá? Ele fica mais próximo da casca. Olha aqui, ó. Ó, o xilema, como é mais interno, o floema, como é mais externo. Tá vendo? Certo? Os tipos de células do floema. Você tem aqui, ó, elementos de tubo crivado e células companheiras, tá? Característica dessa célula. Os elementos de tubo crivado. O que é uma placa crivada, um tubo crivado? Você já viu isso? Esse tubo crivado, essa placa crivada, é o chuveiro. O chuveiro, ele é uma placa crivada, ou seja, toda perfurada, né? Então, os elementos crivados têm células anucleadas, sobrevive graças à célula companheira. E a célula companheira é essa aqui, ó. Vamos analisar a imagem. Eu quero que você acompanhe aqui. Ó, essa célula interna aqui são placas crivadas. Você está vendo que tem a setinha descendo, né? Ele desce aqui porque a seiva descendo. E aqui você tem do lado uma célula com o núcleo azul aqui, ó. É claro que é só uma imagem, né? Ele está mostrando célula companheira. Então, a célula do elemento do tubo crivado, ela tem do lado dela a célula companheira, certo? A célula companheira. Então, essa célula companheira aqui, ela é uma célula que vai manter os elementos crivados vivos. Então, vamos recordar, vamos fazer uma comparação? Vamos aqui, ó. Comparação. Que numa questão vai cair isso. Eles vão comparar xilema e floema. Xilema é um tecido morto. Floema é um tecido vivo. Xilema é mais interno. Floema é mais externo. A origem deles, procâmbio, ó, origem, procâmbio. Função do xilema, conduzir seiva bruta, que tem água e sais. Função do floema, conduzir seiva elaborada. Tá? Deslocamento da seiva no xilema é da raiz para as folhas, no floema, das folhas para a raiz. Tipos de célula. Os tipos de células do xilema, elementos de vaso e traqueídes. Tipos de células no floema, elementos do tubo crivado e células companheiras. Tá vendo? Essa é a comparação. Quando você estudar, se você gosta de fazer aqueles seus resumos, né? Tem muitos alunos que constroem sua fichinha resumo, né? Faz essa comparação, fica comparando, né, o tipo de célula, qual o tipo de seiva, o deslocamento da seiva, como que é, né, quem é tecido vivo, quem é tecido morto, quem é o tecido mais interno, quem é o tecido mais externo, entendeu? O floema tem outro nome, ó. Ele pode ser chamado de Liber, e ele transporta a seiva elaborada. Tá vendo? A seiva vai descendo aqui, ó. Ok? Bonitinho isso, né? Bem bacana, né? Olha só. E aí, eu quero que você observe uma coisa. Aqui, ó. O anel de Malpighi. Muitas questões, principalmente questões da FUVEST, Unicamp, as questões de São Paulo ali, né? Unesp, historicamente, elas gostam de colocar questões que falam do anel de Malpighi. Professor, esse Malpighi é aquele Malpighi lá do túbulo de Malpighi dos insetos? Sim, aquele lá mesmo. Então, o que acontece? Se você, ó, questão do vestibular, vamos analisar isso aqui. Se você pega uma árvore, você remove, né, aqui, ó, remoção do anel da casca da árvore. Você foi lá e tirou a casca, foi com uma lâmina, né, e cortou toda essa casca aqui. O que vai acontecer? Pergunta de vestibular. Por que com a remoção do anel da casca, semanas depois, meses depois, a planta morre? Por quê? Porque você retirou o floema, né? Quando você retira esse anel da casca aqui, você está retirando o floema, consequentemente tem a interrupção de seiva elaborada. Essa interrupção de seiva elaborada provoca morte das raízes por falta de alimento. Professor, mas a raiz não absorve água e sais? Ué, você só sobrevive tomando água? Não, você precisa comer. Então a planta ela faz fotossíntese, que aí ela manda a seiva para as raízes, seiva elaborada. Porque lembra que eu falei, ó, vamos raciocinar aqui. A seiva bruta, ela manda água e sais, né, lá para cima, para as folhas. Aí lá nas folhas ocorre a fotossíntese,
e ela devolve na forma de seiva elaborada para nutrir todos os órgãos da planta. Tá vendo? Seiva bruta é da raiz para as folhas. Seiva elaborada das folhas para a raiz. O xilema, da raiz para as folhas. O floema, das folhas para a raiz. Se você retira parte da casca, você bloqueia o transporte de seiva elaborada. Consequentemente, essa seiva elaborada fica aqui e a planta morre. Tá vendo? A planta vai a óbito, literalmente ela morre por falta de alimentos. E aqui, ó, teve uma questão da FUVEST também, é antiga, né? Mas ele falou assim, se você retirar o anel do galho da árvore, essa árvore vai morrer? Sim ou não? Essa árvore não morre. E o galho também não. Por quê? Só morre se for no tronco. Por quê? Porque que acontece aqui? Se você perceber, ela tem outras folhas fazendo fotossíntese e mandando seiva elaborada para cá. Essas folhas estão fazendo fotossíntese e mandando seiva elaborada para cá. Então, o que acontece? Por mais que tenha um anel aqui bloqueando a passagem de seiva elaborada pelo floema, você tem seiva dos dois lados do caule, ou melhor, do galho da planta, aqui, né, desse ramo aqui. Então, ela não morre. O que pode acontecer se tiver um fruto aqui, esse fruto tem um acúmulo maior de açúcar e ele ficar, né, mais volumoso, mais açucarado. Então você consegue fazer o fruto mais açucarado aqui. E bem aqui, ó, o que acontece? Bem aqui eu tenho o afídio. Esse afídio é um inseto, é o pulgão. Né? Então, numa questão de vestibular, ele vai perguntar assim, olha, o que o afídio está absorvendo? Você vai falar, ele está absorvendo seiva elaborada. Através de qual tecido ele está absorvendo seiva elaborada? Ele está absorvendo através do floema. Então, esse inseto, que é um pulgão, ele está no floema, tá? Ele está aqui, ó, no floema, tá? Então, o pulgão está absorvendo seiva elaborada, certo? No floema. Entendeu? O pulgão está absorvendo seiva elaborada no floema. É isso que esse cara está fazendo. Certo? Beleza? Então, se eu cortar o tronco de uma árvore, eu vou ver que no miolo dela, na parte medular, eu tenho o xilema. E mais próximo à casca, eu tenho o floema. Então, se você passar uma faca, né? Se você passar uma faca e cortar o caule de uma árvore e começar a escorrer seiva, qual que é a seiva? É a seiva elaborada. Qual o tecido que você cortou? O floema. Tá vendo? Ali, ó. Certo? Então, seiva elaborada, tá? Vem pelo floema mais próximo à casca. A seiva bruta, né? Vem pelo xilema, que é aqui, ó, da raiz para as folhas, ok? E a seiva elaborada das folhas para a raiz. Essa imagem, ela retrata exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Você tem a seiva bruta absorvendo água e sais, né, até ser eliminada por transpiração. Aí lá vai ocorrer a fotossíntese vai pegar essa água e esses sais transformar em glicose, né? E aí ele volta pelo floema para chegar até a raiz, entendeu? Então, seiva bruta da raiz para as folhas, né, pelo xilema. Seiva elaborada das folhas para a raiz pelo floema. Belezinha? Então é isso que acontece, tá? Ó, vamos fazer uns 3, 4 exercícios aqui só para encerrar. Vê? Olha aqui, ó. Associe as colunas. Tecido embrionário. Quem que é o tecido embrionário aqui? É o meristema, né? Tecido de sustentação. É o esclerênquima. Né? Lembra de esqueleto. Tecido de condução. É o xilema e o floema, não é? Tecido de síntese e armazenamento. É o parênquima. Síntese por quê? Porque tem o clorofiliano. Então, a resposta 3, 4, 2, 3, 1. Beleza? Vamos fazer outra aqui, ó. Universidade de Santa Catarina. Parênquimas são tecidos vegetais que preenchem os espaços entre a epiderme e o tecido condutor. Faça a associação correta entre o parênquima, né, e assim por diante. Então, olha lá, ó. Vamos fazer a associação aqui, ó. Reserva de água. Quem que é reserva de água? Parênquima aquífero. Preenchimento. Quem que é? Preenchimento.
Pode ser o medular, pode ser o clorofiliano. Reserva de ar, airífero, airênquima. Reserva de amido, amilífero. Assimilação, clorofiliano. Tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, 2A, né? Preenchimento medula, 4B, clorofiliano, assimilação, 3E, airênquima, reserva de ar, 1D, né? Reserva de água, aquífero, e 5C, reserva de amido, amilífero. Tranquilo essa, né? A outra aqui, ó. Para demonstrar a ocorrência de mitose em uma planta, o professor deve utilizar preparações feitas com qual tecido? Meristema apical, parênquima. Gente, qual que é o tecido embrionário que faz mitose pra caramba? Qual que é? Meristema, né? Certo? Meristema. O parênquima clorofiliano faz fotossíntese, a medula é a parte interna do caule, a epiderme é revestimento, a epiderme não faz fotossíntese, tá? E células crivadas é o que transporta a seiva elaborada. FUVEST. Enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente no mundo científico, a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas, né? Aí ele fala assim, células retiradas de uma planta mãe posteriormente são cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta inteira, com genoma idêntico à planta mãe. Ah, da onde que ele retirou essas células? Ué, que parte da planta que está em constante crescimento? Que parte que é? O ápice do quê? O ápice do caule aqui, ó, tecido meristemático. Belezinha? Tranquilo, né? Certo? E aqui, ó, as duas últimas. Tecido nos quais encontram-se estômatos e lenticelas em uma árvore são respectivamente o quê? E aí, eu vou te dar 2 minutos para você resolver essa. Vamos lá, 2 minutos para você resolver essa aí. Vamos ver se você sabe. Vamos ver se você dá conta aí. E aí? Então, tecidos nos quais encontram-se estômatos e lenticelas, árvores, respectivamente, e aqui, ó, tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas. O que é? São principalmente mais 1 minuto para você resolver. Vamos lá. Então, vamos corrigir, vamos lá. Olha lá. Exatamente. Alguns alunos responderam no chat aqui, letra A, parabéns, vocês são excepcionais, tá? Certo, galera?